Olá a todos. Bem, hoje vamos falar sobre a norma de contabilidade de relato financeiro 4, políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros. Basicamente, o que vamos ver aqui é como é que as empresas mantêm as contas organizadas e credíveis quando as coisas mudam. Ou seja, o que fazer quando mudamos de critérios, quando as provisões para o futuro falham ou bem quando alguém faz asneiras e comete um erro que precisa ser corrigido para trás. É basicamente o manual de sobrevivência para a consistência na contabilidade. Fala para vós a Xênia Donélio Sabão. Bom, esta norma tem como objetivo prescrever os critérios para a seleção e alteração de políticas contabilísticas, bem como o tratamento de erros. Esta norma pretende realçar a relevância e a fiabilidade das demonstrações financeiras de uma entidade e a sua comparabilidade com os períodos contabilísticos anteriores e com as demonstrações financeiras de outras empresas. Como o âmbito desta norma aplica-se a todas as entidades na contabilização de alterações de políticas, estimativas e erros e correções de erros. Dizer que os efeitos fiscais das correções de erros de períodos contabilísticos anteriores e dos ajustamentos retrospectivos feitos para aplicação, alteração da política contabilística são contabilizados e divulgados de acordo com o estabelecido na norma de contabilidade de relato financeiro 12, impostos sobre rendimentos correntes e diferidos. Bom, é fiável, pois visa melhorar a relevância das demonstrações financeiras e a sua comparabilidade ao longo do tempo. Como conceitos fundamentais, teremos aqui políticas contabilísticas são os princípios, bases, convenções e regras específicas aplicados por uma entidade na preparação, apresentação de demonstrações financeiras. As estimativas são ajustamentos no valor de ativos ou passivos resultantes da avaliação do seu estado atual e benefícios futuros esperados. Políticas contabilísticas, teremos seleção, consistência e alterações. Na seleção e aplicação de políticas contabilísticas, dizer que quando uma norma se aplica especificamente a uma transação, outro acontecimento ou condição, a política ou políticas contabilísticas a adotar para essa transação, acontecimento ou condição serão determinadas por esta norma. Pois bem, na ausência de uma norma que se aplica especificamente a uma transação, outro acontecimento ou condição, o órgão de gestão deverá usar o seu julgamento para desenvolver e aplicar uma política contabilística que para que resulte numa informação que seja, por outro lado, relevante para as necessidades dos utilizadores tomarem decisões econômicas e, por outro lado, fiável de tal forma que as demonstrações financeiras possam representar fidedignamente a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa de uma entidade. Também que reflitam a substância econômica das transações, outros acontecimentos e condições e não apenas a sua forma legal. Devem também ser neutras, pois o que eu quero dizer com isso de serem neutras?
devem ser livres de quaisquer influências, que também sejam prudentes e também estejam completas em todos os aspectos materiais. Ao longo do julgamento, referido no parágrafo da seleção que eu falava, dizer que o órgão de gestão deve ponderar as pontes a seguir indicadas, que são os requisitos das normas que tratem de assuntos relacionados ou similares. Deve também ter definições, critérios de reconhecimento e conceitos de mensuração para os ativos, passivos, rendimentos e gastos incluídos no quadro conceptual. Ao fazer esse julgamento, o órgão de gestão pode também considerar as mais recentes diretrizes de outros organismos emissores de normas que usem o mesmo quadro conceptual para desenvolver normas de contabilidade e de relato financeiro, e ainda literatura técnica de contabilidade e práticas aceitas na indústria, mas desde que este material não conflitue com as pontes citadas dos requisitos das normas e definições. Temos aqui mecanismos de expressão. Ao alterar uma política e entidade, a entidade deve, ajustar o saldo inicial de cada componente de capital próprio afetado. A expressão das quantias comparativas para cada período anterior apresentado. Deve também garantir que a transição seja transparente para os utilizadores das contas. No âmbito da aplicação, da alteração, uma entidade deve alterar uma política contabilística apenas se tal alteração for exigida por uma norma ou se também resultar em informação das demonstrações financeiras mais relevantes e fiáveis sobre os efeitos das transações, outros acontecimentos ou condições na posição financeira, no desempenho financeiro ou nos fluxos de caixa. Dizer que também na consistência de políticas contabilísticas, as políticas devem ser aplicadas consistentemente, a menos que uma norma exija ou permita alterações. A norma de contabilidade, relato financeiro 4, estabelece condições muito restritivas para alterações de políticas contabilísticas, somente permitindo a alteração de políticas contabilísticas se tal for exigido por uma norma de contabilidade de relato financeiro ou norma interpretativa ou se ainda a alteração resultar numa apresentação mais apropriada de acontecimentos ou transações nas demonstrações financeiras da entidade. Alterações nas estimativas. Teremos aqui o impacto da nova informação. Nas alterações das estimativas, nas alterações das estimativas contabilísticas, por efeito das incertezas inerentes aos negócios, muitos itens de demonstrações financeiras não podem ser mensurados com a precisão, tendo que ser estimados. A estimativa envolve julgamentos baseados na mais recente e mais fiável informação disponível. Temos aqui, por exemplo, incobrabilidade de dívidas,
obsolência de inventários, justo valor de ativos e passivos financeiros, a vida útil dos ativos amortizados e obrigações por garantias prestadas. Bom, a aplicação prospectiva tem um impacto zero, pois as alterações de estimativas resultam da nova informação ou novos desenvolvimentos. Por isso, são aplicadas de forma prospectiva. Inclui-se no resultado do período da alteração e de períodos futuros sem mexer no passado. Correção de erros. Os erros podem surgir com respeito ao reconhecimento, mensuração, apresentação ou divulgação dos elementos das demonstrações financeiras, as quais não se considera estarem em conformidade com as normas e o PGC-NIRF se contiverem quer erros materiais, quer erros imateriais, feitos internacionalmente para atingir uma determinada apresentação da posição financeira, do desempenho financeiro ou dos fluxos de caixa de uma entidade. Os erros descobertos no período corrente são corrigidos antes das demonstrações financeiras estarem aprovadas para a emissão. Os erros materiais que sejam descobertos apenas em períodos contabilísticos subsequentes são corrigidos na informação comparativa apresentada nas demonstrações financeiras desse período subsequente. Os erros dos períodos anteriores são omissões ou incorreções resultantes do não uso de informação fiável que esteja disponível. A correção deve ser retrospectiva, reexpressando as quantias como se o erro nunca tivesse ocorrido. Um erro, quando for impraticável determinar os efeitos específicos de um erro em relação à informação comparativa de um ou mais períodos contabilísticos apresentados, a entidade deve reexpressar os saldos iniciais dos ativos, passivos e capital próprio para o período contabilístico mais antigo em relação ao qual é praticável aplicações retrospectivas, o qual pode corresponder ao período contabilístico corrente. Dizer que também a correção de um erro de um período contabilístico anterior está excluída da demonstração dos resultados do período no qual o erro foi descoberto. Qualquer informação apresentada para períodos passados, incluindo informação financeira histórica, é reexpressada para o período mais antigo que seja praticável. Tratamento de erros também poderão existir no reconhecimento, na mensuração, na apresentação ou na divulgação dos elementos das demonstrações financeiras. Trago aqui um resumo comparativo da norma de contabilidade de relato financeiro 4. Temos aqui os eventos são mudança de política, mudança na estimativa e correções de erros. Na mudança de política,
Acontece quando a empresa adota uma nova regra ou base para medir a sua realidade financeira, pois só é permitida se for exigida por lei ou se resultar em informação mais fiável. A sua aplicação é retrospectiva. A empresa deve agir como se a nova política sempre tivesse sido usada, alterando os valores dos anos anteriores para que sejam comparáveis. Tenho aqui um exemplo prático. Uma empresa de calçados avaliava o seu inventário, ou os estoques, usando o método LIFO, último a entrar é o primeiro a sair. No ano seguinte, decidiu mudar para o método FIFO, o primeiro a entrar, a primeira a sair, para refletir melhor o fluxo real dos produtos. Bom, a empresa terá que recalcular o valor dos inventários e dos lucros do ano passado com base no método FIFO para apresentar na tabela comparativa atual. Mudanças de estimativa acontecem devido ao aparecimento de nova informação ou mais experiência. A contabilidade baseia-se em provisões e é normal, que essas provisões mudem com o tempo. Não é um erro. A aplicação desta mudança é prospectiva, porque afeta apenas o ano presente e os anos futuros. O passado não se mexe. Por exemplo, temos uma empresa que compra uma máquina industrial por 10 mil meticais e estimam que ela vai durar 10 anos. A depreciação será de 1.000 meticais por ano. Ao fim de 3 anos, o técnico da fábrica avalia a máquina e conclui que, devido ao desgaste, ela só vai durar mais 2 anos, em vez dos 7 que faltavam. O passado fica igual, não se alteram as depreciações já feitas, pois o valor que resta na máquina será agora dividido pelos 2 anos que restam, aumentando a despesa daqui para frente. A correção de erros acontece quando se descobre um lapso, omissão ou má interpretação de fatos que já eram conhecidos no passado, e a retificação de uma falha humana, matemática ou informática. A aplicação desta correção de erro é retrospectiva, porque o erro deve ser corrigido logo no primeiro conjunto de demonstrações financeiras publicadas após a sua descoberta, deferindo os saldos do passado como se o erro nunca tivesse acontecido. Durante uma auditoria em 2026, o contabilista percebe que uma fatura de compra de mercadorias de 5.000 emitida em 2024 nunca foi registrada, o que fez com que o lucro de 2024 parecesse artificialmente mais alto. Então, deve-se fazer não se pode simplesmente lançar a despesa em 2026. A empresa
tem de ir ao balanço da abertura e corrigir os saldos de lucros retirados e a conta de fornecedores, limpando os efeitos de erros no ano em que ele ocorreu. Bom, tenho aqui um exemplo prático. No dia 5 de abril de 2023, a empresa Lungani LDA, dedicada na compra e venda de material de escritório, adquiriu a pronto pagamento mercadorias avaliadas em 11 mil meticais, VD número 666, no mesmo dia. Pagou uma dívida à fornecedora Atalha no valor de 40 mil meticais, tendo pago 25 mil em numerário e o remanescente em cheque no BIM. No dia 15 de abril de 2023, a contabilista da empresa descobre que o recibo número 17 da cobrança do cliente A em 5 de maio de 2023, no valor de 3 mil, não foi registrada no livro diário, sabendo que o saldo inicial da conta caixa era de 80 mil com base na norma. Pretende-se fazer os respectivos lançamentos no Diário Geral e passagem para a razão esquemático e a devida correção de erro, considerando ter ocorrido duplicação do mesmo lançamento durante a correção do erro anterior, em que foi descoberta no dia 25 de abril de 2023, e fazer a devida regularização. O sistema de inventário usado é periódico. Temos aqui o Diário Geral da empresa. Como dizia que o saldo inicial era de 80 mil, então teremos caixa a debitar e teremos a conta de capital 51 a acreditar no valor de 80 mil. No dia 5, a empresa comprou mercadoria no valor de 11 mil. Então, teremos aqui 2.1 compras, 2.1 mercadorias no valor de 11 mil e a conta caixa no valor de 11 mil. No mesmo dia, foi paga uma dívida a uma fornecedora. Então, teremos aqui a conta fornecedores, fornecedor conta corrente no valor de 40 mil, e dissemos que 25 mil foi pago em numerário. Então, teremos caixa 25 mil, depois a conta bancos, por causa do cheque, depósito à ordem, no valor de 15 mil, que é o remanescente. Então, totalizando isso, 25 mil mais 15 mil é igual a 40 mil. Teremos aqui continuação. No dia 15, houve omissão do lançamento da cobrança. Então, temos a conta caixa no valor de 3 mil, clientes no valor de 3 mil. Depois, teremos a conta, continuando no dia 15, houve uma duplicação do lançamento. Então, faremos o mesmo lançamento, que é caixa a 41 no valor de 3 mil meticais. E no dia 25, registramos a anulação da conta duplicada. Então, faremos a conta 41 a débito
e a conta caixa a crédito no valor de 3 mil meticais. Então, teremos aqui um total de 140 mil meticais. De seguida, teremos aqui razões esquemáticos da empresa. Temos no caixa, temos no primeiro lançamento 80 mil meticais, depois temos no segundo lançamento 11 mil meticais, depois temos 3 mil meticais, temos mais 3 mil meticais, temos 25 mil meticais a crédito e 3 mil também a crédito. Então, seu saldo devedor será de 47 mil meticais. Temos a conta depósitos à ordem, que só foi feita um lançamento. Então, teremos 15 mil a crédito. O seu saldo passa a ser credor no valor de 15 mil meticais. Temos a conta de mercadorias 2211, que debitou 11 mil meticais, então o seu saldo é devedor de 11 mil meticais. De seguida, temos 411 clientes conta corrente que creditou o valor de 3 mil no quarto lançamento e no sexto lançamento creditou 3 mil e a débito temos 3 mil. Então, sabendo que o valor do crédito é maior que o débito, faremos a diferença, então teremos saldo credor de 3 mil. Na conta de fornecedores 421, teremos a débito 40 mil meticais e saldo devedor de 40 mil meticais. Teremos na conta de capital social no valor de 80 mil meticais, saldo credor de 80 mil meticais. Em seguida, temos aqui um balancete de verificação da empresa Lungani LDA a 5 de abril de 2023, onde teremos a descrição das contas, caixa, nos movimentos, a débito temos 86 mil, a crédito temos 39 mil, o seu saldo é devedor de 47 mil. De seguida, temos a conta de depósitos à ordem. Não tivemos movimento a débito, temos a crédito 15 mil, o seu saldo passa a ser credor de 15 mil. Temos a conta de mercadoria. Tivemos movimento a débito no valor de 11 mil, o seu saldo é devedor de 11 mil. Temos 411 cliente conta corrente, movimento a débito no valor de 3 mil, movimento a crédito no valor de 6 mil e o seu saldo é credor de 3 mil meticais. Temos 421 fornecedores conta corrente, movimento a débito 40 mil meticais, movimento a crédito não temos, e o seu saldo é devedor de 40 mil meticais. E por fim teremos a conta 511, capital social. Temos movimento a crédito no valor de 80 mil meticais e o seu saldo é credor de 80 mil meticais. Teremos aqui os movimentos são os mesmos. A débito temos 140 mil, a crédito temos 140 mil, nos saldos temos 98 mil e o saldo credor temos 98 mil meticais. Bom, vamos agora analisar a aplicação prática da norma de contabilidade e relato financeiro 4, que regula como as empresas devem preparar alterações de políticas, estimativas e a correção de erros. O grande objetivo é garantir, sabemos que é garantir a comparabilidade e a fiabilidade das demonstrações financeiras ao longo do tempo. Para isso, vamos fazer dois cenários. Nesse caso, onde teremos um erro que exige o tratamento retrospectivo
e o outro da alteração de política, onde a aplicação retrospectiva se revelou impraticável, exigindo uma abordagem retrospectiva. Bom, temos aqui o exercício onde diz: no ano N, a empresa ABC detectou que produtos vendidos no ano anterior, N-1, no valor de 6.500, foram erradamente incluídos no inventário final deste mesmo ano, N-1. Bom, qual é que seria o impacto disso? Se o inventário final estava sobrevalorizado, o custo de vendas de ano N-1 foi subvalorizado e inflacionando artificialmente o lucro deste ano. Bom, como a norma de contabilidade de relato financeiro manda corrigir erros de forma retrospectiva, como se o erro nunca tivesse acontecido, precisaremos de reexpressão às contas de N-1. Então, temos aqui a demonstração de resultados que o custo de vendas do ano N-1 passa de 53.500 para 60.000, aumentando os 6.500. Então, no resultado, antes do imposto, o RAI cai para 13.500. Então, o impacto, nesse caso, a taxa é de 30%, reduz em 1.950, passando para 4.050. E o lucro líquido real de N-1 cai para 9.450, que é menos 4.550 do que é reportado. No balanço de alterações no capital, o erro afeta o saldo inicial de resultados transitados, pois o saldo do fecho do N-1 é corrigido de 34.000 para 29.450. E o efeito do ano corrente, nesse caso o ano N, reparemos que na demonstração de resultados do ano N, o custo de vendas original era de 86.500, como o inventário inicial de N, que é o final de N-1. Estava sobrevalorizado em 6.500. O custo do ano N estava artificialmente alto, corrigindo o erro. O custo de vendas do ano N cai para 80.000 e ajustando o lucro líquido de N para 16.800. Então, de seguida, teremos aqui o exercício número 2 na aplicação prospectiva de alteração da política contabilística, quando a aplicação retrospectiva não é praticável. Então, no exercício 2, a empresa muda a sua política de amortização do ativo tangível no ano N. Passa a adotar a abordagem por componentes e o modelo do justo valor. A norma diz que as mudanças de políticas contabilísticas devem ser retrospectivas. Contudo, a gestão percebeu que não era praticável reconstruir os dados e estimar os efeitos para os anos anteriores, N-1, N-2. Bom, quando a aplicação retrospectiva é impraticável, a norma de contabilidade de relato financeiro 4 permite a aplicação prospectiva, ou seja, aplicamos a nova política daqui para frente a partir do início do período em que é praticável, neste caso do ano N.
Olhando para a nota explicativa obtida pelos estudos de engenharia no ano N, o custo do ativo é de 25 mil e a amortização acumulada era de 14 mil, gerando um valor líquido contabilístico de 11 mil meticais. No nosso justo valor determinado é de 17 mil meticais. O impacto no capital próprio, podemos dizer que a diferença entre o justo valor, 17 mil meticais, e o valor contabilístico anterior, que são os 11 mil meticais, é de 6 mil meticais. Este aumento de valor não vai para a demonstração de resultados. Cria-se uma reserva de reavaliação líquida de impostos diferidos. Com a taxa de 30%, o imposto diferido passivo é de 1.800 meticais e a reserva líquida é de 4.200. O impacto do ano corrente, podemos defender que a partir do ano N, a nova base de amortização passa a ser 17 mil, o justo valor menos os 3 mil do valor residual, e teremos o resultado de 14 mil meticais, dividindo pela vida útil restante de 7 anos, o novo encargo anual é de 2 mil meticais, comparando com o encargo antigo de 1.500 meticais. Há um aumento de custo de 500 meticais no ano N, e o que reduz o imposto corrente em 150 meticais. Bom, dizer que o primeiro exercício mostra-nos que os erros devem ser corrigidos olhando para trás, limpando os impactos nas contas comparativas e resultados transitados. Já o exercício 2, que é esse que acabamos de resolver, prova que a contabilidade é pragmática quando o passado não pode ser medido com fiabilidade. A norma protege a integridade das contas, permitindo a avaliação para o futuro. Bom, muito obrigada. Fico aberta, a vossas questões. E até o próximo vídeo.